Hoje eu estou aqui em Angra dos Reis, na casa do meu amigo e irmão na fé, Maurício Gomes. É Maurício Gomes? Né, Maurício de Souza Gomes. Por favor, se apresente aos nossos amigos, tá bom? Muito bem. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão assistindo, assistirão aí a mais um vídeo do canal do irmão Jason. Meu nome é Maurício Souza Gomes, sou casado, tenho 3 filhos, sou um cristão, não sou devoto a nenhuma organização religiosa, somos todos livres no Evangelho de Cristo, pregamos a verdade, nos esforçamos para viver a verdade e o objetivo hoje é falar com vocês sobre essa verdade, sobre como nós conhecemos essa mensagem, para te motivar, para te incentivar, para que você se sinta abraçado, acolhido e que saiba que a verdadeira liberdade está fora das organizações. Verdade, com certeza. Maurício, eu tenho um texto aqui para ler, porque esse canal aqui, nós temos como principal objetivo é trazer a palavra do Senhor nua e crua, sem subterfúgios filosóficos, sem a influência de pensadores humanos, mas buscando o mais profundamente, exclusivamente a Bíblia, né? O que te motivou a sair da igreja adventista? Ou melhor, como você disse, você foi expulso. Conte para nós um pouquinho sobre a sua experiência, baseada nesse texto aqui, na sua vivência, como que você se tornou pastor da igreja adventista e como você foi excluído dessa autoridade também. Então vamos lá. Vou tentar resumir bastante, né? Claro. A minha experiência na igreja adventista começou aos 17 anos de idade. Eu conheci o então pastor distrital, que era o pastor Milton Rosa, o nome dele. E agora está no sul do país, se não me engano. Ele já deve ter aposentado, não tem muito tempo que ele trabalhou. Então, com 17 anos de idade, ele foi para a casa dos meus pais para dar estudo bíblico, para minha tia e para minha mãe. E eu ficava sentado do lado de fora da varanda, no muro, né, lá, brincando com meu irmão e tal, e eu ouvindo os estudos bíblicos. E aí, primeira semana, segunda semana, terceira semana, dando estudo, boa noite, bom dia, como é que vai? Eu sempre fico simpático com o pastor Milton, eu gostava muito dele. E no dia do apelo, ele deu o último estudo e falou para minha mãe, perguntou para ela, Dona Maria, a senhora gostaria de ser batizada e tal, e frequentar a igreja? E você, Vera, gostaria também? E ela disse, não, pastor, vamos esperar um pouquinho e tal. E eu me levantei. Eu achei interessante aquele convite. Como assim frequentar a igreja e tal? E quando ele me viu levantar, ele, e você, Maurício? Você gostaria de estudar com a gente, conhecer lá a igreja? Eu disse, quero sim. E no próximo batismo, vamos batizar? Eu falei, vamos estudar para batizar, assim, sem pensar 2 vezes. E aí eu já comecei a me desvincular de algumas amizades, me desvincular de alguns ambientes, comecei a frequentar a igreja, participar de vigília. E naquela época tinha muitos jovens que se reuniam para fazer, não era culto jovem, né? Era uma espécie de reunião mais voltada para o estudo da Bíblia, mais voltada para... Eu não me recordo agora do nome específico do culto. Mas era algo mais raiz, vamos dizer assim, né? Mais Bíblia, mais espiritual, né? Mais voltado para a comunhão. E aí eu fiquei na igreja com 1 ano, 2 anos eu fui para a comportagem estudantil, fui para Petrópolis, foi o primeiro dia que eu comportei. Consegui o estipêndio e fui para a escola fazer teologia. Cheguei em casa e falei, mãe, olha, eu vou fazer teologia, decidi que eu quero ser pastor. E meu pai, mas e a Marinha? O seu irmão está na Marinha e tal, ele vai para cá, você tem que ir para a Marinha para o seu futuro e tal. Eu falei, não, pai, eu vou fazer teologia, eu vou lá, vou fazer vestibular e se eu passar, eu vou ficar por lá. E minha mãe, tá bom, meu filho, se é isso que você quer, daqui a pouco você faz. Você é maior de idade mesmo, e eu fui. Fui para a Bahia com a cara e com a coragem. Foi na Bahia? Na Bahia. E a Enem? E a Enem. Olha, não tinha nada lá naquele lugar na época. Era só mesmo o prédio do então Salto, né? Os dormitórios, o refeitório e mato. Então tu foi quase um pioneiro. Lá era um
um lugar parcialmente abandonado, mas muito bom, muito gostoso, muito feliz lá. Fiquei 2 anos, depois infelizmente eu precisei voltar, né? Não deu para permanecer para terminar o curso. Fui estudar, comecei a faculdade de Contabilidade e Ciências Contábeis na época, e aí eu fui diácono, diretor JA, diretor de clube de gravadores, me formei líder jovem, fui ancião da igreja, primeiro ancião da igreja, e aí já com 30 e poucos anos de idade, depois de passar por quase todos os cargos da igreja, eu voltei para a Bahia casado, concluí o curso de teologia e imediatamente eu fui chamado para trabalhar. Voltei para o Rio de Janeiro, inclusive. Fiquei, se eu não me engano, 7 anos, foram quase 8 anos na obra. Recebi um convite para ir para o norte, rejeitei, não era o que eu queria. Passamos por um período difícil naquele momento, abandonei então o ministério, pedi para sair, tá, irmãos? Então, se você ouvir alguma coisa diferente disso aí, cuidado, porque não é verdade. Fiz a cartinha, pedi o desligamento da obra. 1 mês e meio depois eu entrei em contato com alguns irmãos que começaram a falar sobre a questão lá da Trindade, né? Deus único, e aquilo foi me intrigando. Meu irmão Luciano, inclusive, já havia começado a estudar sobre esse assunto. E ele tinha uma classe na igreja de Miguel Couto, que era muito grande, né? 17 pessoas que estudavam só a Bíblia. Era estudo bíblico sábado de manhã. Não ia para a nave da igreja, como se costuma chamar, né? E ele começou a falar comigo, outro irmão falando, comecei a estudar, comecei a entender, e aí eu comecei a perceber que eu passei muito tempo fora do caminho, né? Foi duro, não foi fácil não. Então você começou a ouvir uma voz que falava atrás de ti. Uma voz aqui na minha nuca, praticamente, né? Eu, o tempo todo, olhei aquilo ali, faz aquilo ali, eu comecei a orar mais, comecei a buscar mais. E cheguei à conclusão de que realmente eu havia sido enganado. E a sensação que todos nós temos é essa, né? Sim. Nós recebemos aquele estudo dirigido, que não permite questionamento, que não permite uma abertura maior, tem que ser aquilo que está ali formatado daquele jeito. E aí eu comecei a pregar. Não teve outra alternativa, né? Eu fui para a igreja do Meia, no sábado de manhã, com um amigo, Noel, lá de Cosmos, uma gente muito boa, olha, uma pessoa maravilhosa, saudade. Noel, você assistiu algum dia o vídeo no canal do irmão Jair, um abraço para você e sua família, viu? E preguei sobre esse assunto. Ainda meio cru, ainda confesso, não conhecia todas as nuances, todos os textos, fui lá e preguei, gerou uma divisão, gerou um problema. O assunto chegou, porque eu usei aquele texto do pastor Bulhão, quando ele fala, né, que as doutrinas espúrias, entre elas a Trindade, do livro O Terceiro Milênio. Isso, ano 2000, Angústia ou Esperança, né? Quando eu fui do Cortor, eu vendi esse livro também. Olha aí, tá vendo? E aí, como eu usei o texto do Bulhão, e citei o Bulhão, né, para me embasar a decisão, os irmãos lá ficaram meio confusos e tal, e na porta da igreja já gerou um certo conflito, então o irmão lá me abordou e falou, olha, vou ligar para o Bulhão, ele vai ter que vir aqui explicar isso. Só que na mesma semana que o irmão disse isso, ele já começou a se movimentar lá, ligou para a associação, ligou para um, ligou para outro, e nessa época eu fazia semana de oração ainda, né? Já não estava no ministério, mas fiz semana de oração na igreja do colégio, que foi uma bênção, eu participei da semana de oração, dava estudo bíblico, pregava nas diversas igrejas. Então eles começaram a se articular já para me proibir de pregar. Não pode mais pregar, não pode falar sobre esse assunto. E marcaram o encontro na igreja de Botafogo, se eu não me engano, Botafogo, Flamengo, não sei se foi a Central, agora não me recordo qual a igreja. Chamaram o Bulhão. E aí eu fiquei pensando, ele vai sustentar o que ele escreveu, está escrito, está no livro lá, está escrito, né? Ele não vai voltar atrás. E ele foi lá e disse que foi um erro. Que ele escreveu, mas que tinha muito tempo e que ele havia mudado de opinião. Nossa, que decepção, hein? Pois é. Acreditar no ser humano é isso aí. A palavra do Senhor é que nós temos segurança completa dela. Exatamente, amém. 3 semanas depois, então,
um outro pastor distrital, vou citar só o primeiro nome para não dar, né, para não dar processo, porque agora está complicado, o Nilson, me procurou e disse que eu seria excluído da igreja. E eu disse, tudo bem, você pode ficar à vontade. Não precisa demorar muito para excluir. Você pode excluir do jeito que você quiser. Agora, se você quiser me ouvir, vai ser melhor, né? Me chama na comissão, me chama na igreja, me ouve. Né? E eu quero saber por que motivo que estou sendo excluído. E aí ele não teve essa coragem toda, ele reuniu a comissão numa quarta-feira. Era uma comissão de 18 membros, a Central de Miguel Couto. Haviam 7 pessoas presentes. Ele nem poderia ter feito a comissão. Fez, votou, leu a minha exclusão numa quarta-feira, porque ele não queria gerar desconforto na igreja. E depois as pessoas foram ficando sabendo assim devagar, né, que o irmão Maurício tinha sido excluído e não entenderam os motivos. Como eles não conseguem explicar, não dar justificativa para uma verdade tão clara, como a verdade do Deus único, né, na Bíblia, eles começaram os ataques pessoais. Então, um belo dia eu estava em casa, decidi voltar a morar com os meus pais, né? Terminei uma casa lá, meus pais foram para morar na mesma casa comigo. Então, ligado da associação, o pastor Isaí ligou para minha mãe atendeu, na realidade, o telefone. Desculpa, tá, irmão, estou compartilhando essas histórias com vocês, mas é necessário, faz parte do caminho que me trouxe até aqui, né? Sim. E ela atendeu o telefone, era o pastor Isaí, e disse assim, quem fala? É a mulher do pastor Maurício? Aí ela disse, não, meu filho mora comigo e com o pai, porque havia tido um problema sério, né? E precisei resolver isso. Porque eles queriam um motivo para me excluir. Nessa época, a minha ex-mulher, né, já havia saído de casa, ela não suportou a pressão, e já estava morando com outro homem. E isso também eu preciso falar com os irmãos, porque é importante, aqui a gente não esconde nada, né? Claro. É a mais pura verdade. Sim. E eles queriam, de qualquer jeito, me pegar em algum motivo para justificar a minha exclusão, mesmo sendo meses depois. 3 meses se passaram, eles não conseguiram, não havia nada. Né? E eu estive aqui em Angra para um encontro. Já havia conhecido nessa época o irmão Sila Jaque, mais algumas pessoas, houve um encontro aqui numa praia aqui próxima. Eu esqueci agora o nome da praia, mas é bem pertinho aqui. E estava já um amigo de infância lá, o Sérgio Ávila, ele é pastor. Foi ancião comigo em Miguel Couto. Era uma pessoa queridíssima, tanto minha quanto do meu irmão. E eu encontrei um jovem que estava lá, o José Carlos, né, que era desbravador aqui de Angra dos Reis. E ele falou assim, ó, cuidado, hein, o senhor pode ser preso a qualquer momento aqui. Eu disse, é mesmo? Mas por quê? Ah, porque o pessoal da associação lá disse, e o pastor Sérgio confirmou, que o irmão está sendo procurado aí, ó, pela polícia. Crimes contra adolescentes aí, eu falei, é mesmo? Então, começaram a falar em verdades suas e distribuir para que as pessoas não me ouvissem, porque a verdade estava incomodando demais, muita gente querendo saber, e como eles não tinham como estancar isso, eles tentaram, primeiro me excluindo, não deu certo. Então depois eles pensaram, bom, agora a gente tem que acabar com a moral dele, né? Sim. O único caminho agora é criar um problema insolúvel para ele. E começaram a soltar narrativas. E aí, para minha surpresa, o Zé Carlos falou assim, o Sérgio disse para mim, irmão, o senhor está sendo procurado pela polícia. O senhor não pode ficar aqui não. Isso mesmo, não posso não? Tá bom, tá aqui meu telefone, liga lá pro Sérgio para ele vir aqui com a polícia. E ele ligou nele, pegou o telefone, ligou, ô pastor Sérgio, estou aqui com o Maurício, ele está dizendo que o senhor pode cumprir com a sua palavra, pode vir com a polícia e está aqui aguardando o senhor. Para da Piraquara, na parte de cima, não lembro o nome. Infelizmente o Sérgio não apareceu, né? A polícia também não. Na associação, depois, quando eu liguei para falar com o pastor Maurício, que já estava na União, foi um tal de me desculpe, eu não sabia, não mandei ligar, porque eu disse para ele que ia processá-los por causa de difamação, né? E de lá para cá, eu não tenho mais contato com nenhum deles.
Até os mais chegados, que diziam que eram meus amigos, desapareceram. Né? O único que me visitou foi o Baeço. Baeço. Era um conhecido, velho conhecido da família, né? lá na Baixada Fluminense. Ele ainda está na obra. O único que foi à minha casa, me chamou para orar, que falou comigo. O restante, ninguém se manifestou. Maurício, como ex-pastor da Igreja Adventista, para os nossos amigos e irmãos também, com certeza muitos que vão assistir aqui te conhecem, qual seria a sua mensagem a eles? Porque essa mensagem do Deus único, ela está sendo apresentada ao mundo de uma maneira como não foi apresentada nos últimos décadas ou séculos. E a maior parte da cristandade, inclusive a Igreja Adventista, eles acreditam que Deus ele é triuno. 1, 2, 3. 3 pessoas formam Deus. Qual seria a mensagem? Né? Porque nós entendemos que o Deus de Israel ainda é o mesmo Deus que foi lá atrás, é hoje e será sempre. Um único Deus, não 2 e nem 3. Qual a sua mensagem para nossos amigos? O apóstolo Paulo fala que o batismo tem que ser feito em nome de Deus apenas. E eu preciso, e esse batismo, irmão, não é o ato de batizar não, porque o ato de batizar é feito em nome de Jesus, ok? Eu tenho que ser batizado, eu tenho que ser imerso, eu tenho que estar envolvido nessa ideia verdadeira de que existe um único Deus. Perfeitamente. Então a minha imersão, a minha mente tem que estar muito clara. Paulo também fala isso em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, né? Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fantástico, lindo. E eu preciso me prender a ele, né? Precisamos. Porque quando nós perdemos a razão, eu amo o irmão Jair, o irmão Maurício, onde eles forem eu vou. Não, isso não pode. Não pode. Isso não pode nortear a sua vida. O pastor fulano, irmão Beltrano, não. Você tem que nortear a sua vida, e o conselho esse é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não somos obrigados a aceitar a verdade. Deus não nos obriga a nada. Deus não obriga a consciência. Né? Ele me dá livre-arbítrio, eu posso escolher entre a verdade e o erro. Mas toda escolha gera uma consequência. Toda ação gera uma reação. Exatamente. Então, se eu quero estar ao lado de Cristo, em Deus, quando Ele voltar, quando Cristo voltar, eu preciso aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. Não há outro livro.